Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Para quem não sabe, hoje é lembrado o dia do pastor presbiteriano, porque o primeiro pastor brasileiro, o primeiro homem brasileiro membro da igreja, que fora ordenado pastor presbiteriano, o José Manuel da Conceição, foi ordenado exatamente nesse dia, 17 de dezembro. Então, terminou se tornando a data oficial para se comemorar o dia do pastor presbiteriano. E nós achamos interessante falar sobre um tema fundamental, claro, o amor não poderia ser. Porque os nossos relacionamentos, os relacionamentos dentro do cristianismo, eles estão bastante afetados pela forma como tão superficialmente as pessoas se relacionam. E inclusive nós nos acostumamos apenas a nos relacionar por meio de datas. Ou seja, a data dos pais, data das mães, e aí vem Natal e outras datas mais. E parece que nos limitamos a isto, quando o relacionamento ele precisa de um cotidiano. É muito mais do que uma data aqui, uma data ali. De tal modo que o amor ele precisa ser vivenciado na verdade, né? Nós encontramos, inclusive, né, em 2 João, capítulo 1, versículo 1, na verdade é um capítulo só, né? O presbítero dizendo assim: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. Em 3 João, ele também diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E nós precisamos resgatar os relacionamentos baseados na verdade. Nas redes sociais nós vemos como há grupos grandes que estão realmente defendendo com afinco, com dedicação, doutrinas diversas. Muitas dessas doutrinas são até secundárias, até poderíamos dizer terciárias, mas com muito fervor, muito zelo. E nesse zelo, às vezes, passam por cima de doutrinas básicas e primárias, fundamentais, como é o amor. Tanto que eu creio que ninguém tem dúvidas que o amor é o grande primeiro mandamento da lei. Jesus disse isso. Jesus disse que o grande mandamento era amar a Deus e o segundo era amar o próximo. E acrescentou o terceiro, né? Em João 13, 34 e 35, Jesus acrescentou o terceiro mandamento. Ele disse que deveríamos amar uns aos outros, falando do cristianismo, como ele amou. E aí tornou mais profunda ainda a necessidade de nós trabalharmos a questão do amor. Ele, inclusive, advertiu sobre essa necessidade de trabalhar em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso mostra como o assunto é sério, é grave, urgente, necessário e precisa ser realmente trabalhado. Porque com o aumento do pecado, a corrupção, a mentira e o mundo se proliferando, e os homens se proliferando, e então começa a aumentar o pecado e diminuir o amor. Tanto é que, de tantas notícias ruins, as pessoas já estão até frias, né? Elas olham para as notícias, mataram não sei quantos, morreu não sei quem, e a pandemia, e não sei mais o que. E aí, com tantas notícias ruins, as pessoas nem dão bola mais, porque elas vão esfriando. Jesus disse: o amor se esfriará de quase todos. Não quero dizer que esse versículo se cumpra em nossos dias, em hipótese alguma. É porque há um princípio nesse versículo. Aumenta o pecado, diminui o amor. Esse princípio vale para todas as gerações. Sempre que aumenta demais o pecado, diminui o amor. E o apóstolo Paulo nos alertou sobre a necessidade de cultivarmos amores baseados na verdade. Essa é uma necessidade que nós estamos sempre sentindo e precisamos trabalhar. Paulo diz, Romanos 12, versículo de número 9. Ele diz: o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. E eu quero convidar você a pensar nesse amor baseado em Jesus. Olhe para Jesus. Jesus foi o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Jesus será para sempre o nosso pastor. E o seu amor foi um amor realmente perfeito. Nós podemos ver isso no Senhor Jesus em todo o Evangelho. E a gente vai passar algumas páginas do Evangelho
para mostrar esse amor, para que a gente não faça o que se tornou até comum. Veja, agora muitos estão celebrando logo logo o Natal. Nascimento. Ah, vamos celebrar o nascimento de Jesus. No dia seguinte estão matando um monte de gente. Então, mostra que a sociedade está insensível para o que significa amar. Amam um dia, matam no outro. E não pode ser assim, porque o amor, inclusive, não é volúvel, não é instável, ele não vem de altos e baixos. O amor ele é constante, ele é verdadeiro e ele é constante. E eu preciso olhar para Jesus. Como Jesus nos amou? Quer olhar para Jesus? Para que nossos relacionamentos, e eu não me refiro só ao relacionamento pastor e ovelha, mas entre ovelhas, entre pastores, sejam relacionamentos verdadeiros. Não relacionamentos aparentes apenas, de sorrisos e coisas assim, como se tornou muito comum, mas amor verdadeiro. Vejamos nos evangelhos um pouco do amor do Senhor Jesus. Jesus amou os seus discípulos até o fim. É o que nos diz João, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Jesus foi até o fim. Ou seja, Jesus não interrompeu. É muito comum na nossa sociedade as pessoas interromperem o amor. Ou seja, deveriam amar até o resto da sua vida e elas interrompem. Interrompem por quê? Muitas vezes sem nenhuma razão. Elas interrompem porque houve uma falha, um erro, um pecado, mas Jesus amou seus discípulos, eram todos pecadores. Jesus amou aquela mulher que se prostrou aos seus pés e o fariseu disse: olha, se soubesse que essa mulher era uma prostituta. Jesus amou publicanos, inclusive o Zaqueu, nós temos o próprio Mateus, eram publicanos, entre outros, e citou até um exemplo de oração do publicano que rogava misericórdia ao Pai. Jesus amou pessoas diversas, variadas, com problemas N, inclusive aquela mulher samaritana, que se apresenta com 5 maridos diante do Senhor Jesus, claro. Ela teve um após o outro, ou seja, uma vida toda errada, toda perturbada, mas Jesus amou e amou até o fim. Ele não interrompeu o amor. Isso é uma coisa importante. A sociedade interrompe muito facilmente. Com o seu problema, interrompe. Tanto que as pessoas vão de uma igreja para outra com muita facilidade, por causa, muitas vezes, da falta de um amor sólido. Sei, eu concordo com você, se você assim está pensando, que hoje não dá para chamar de igreja fiel, genuína, qualquer lugar que se chame assim de igreja. Por quê? Porque as pessoas estão transformando a igreja num show pirotécnico, estão deixando de pregar a verdade, e é por causa dessa falta da verdade que muitas pessoas vão migrando até encontrar um lugar que pregue a verdade. Mas há outras que não é por isso, porque senão não teríamos, inclusive, pessoas saindo de igrejas que zelam pela verdade e indo para outras que muitas vezes nem têm esse zelo. E nós temos muitos exemplos para contar de pessoas que fizeram isso. Mostra que o amor não é sólido como o amor de Jesus. Não vai até o fim. O amor hoje em dia vai mais ou menos assim. Eu amo até que faça uma coisa que eu não goste. Eu amo até que me desagrade. Eu amo até que pise no meu pé. Eu amo até que tudo se acabe em uma frustração. Esse relacionamento tão volúvel e instável, que pode ser visto nos casamentos, que podem ser visto nas relações fraternas, também tem sido visto dentro da igreja. Relacionamentos que vão e vêm. Mas ouça o que diz sobre Jesus. Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, Jesus continuou amando, mesmo quando Pedro tentou a Jesus, dizendo: Jesus, não vai para a cruz não. E Jesus disse: arreda Satanás. Quando ele negou 3 vezes, quando eles abandonaram Jesus, quando estava indo para a cruz. Ou seja, Jesus não deixou que os problemas e até pecados da vida corrompesse o seu coração. O coração de Jesus era puro. O coração de Jesus, o amor de Jesus era verdadeiro. Os discípulos tinham muitos problemas. Ele não. Então aprenda com Jesus. Esse é um ponto fundamental. Vê que não há base bíblica alguma para interrompermos um relacionamento em que o amor seja verdadeiro. Eu não estou falando de sentimento, estou falando da virtude. O amor verdadeiro, ele não acaba. Tanto que Paulo diz
em 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Interessante. Em nossos dias, muitas entidades religiosas, muitas igrejas dão ênfase demais nos dons. Muitas dão ênfase demais na profecia ou mesmo no ensino de doutrinas secundárias do conhecimento, porque ele menciona a ciência, que no caso é o conhecimento. Mas ele diz que o amor é superior a todas essas coisas. É superior ao calvinismo e ao arminianismo, para aqueles que defendem cada um. É superior a todas as doutrinas que são doutrinas práticas. É claro que nós não vamos considerar a superioridade sobre a própria doutrina do ser de Deus, né? De quem é Deus. Porque Deus é amor. E uma vez que você negue quem é Deus, você também estará negando o amor. Mas com certeza será em relação a muitas doutrinas que são secundárias, mas que estão sendo colocadas acima, inclusive, do próprio amor. O amor de Jesus não tem fim. E o teu? Acabou quando? Então olha para o Senhor Jesus. Mas vamos ver mais um pouquinho. O amor de Jesus é sempre bom. Sempre bom. Você viu nos textos bíblicos, nos evangelhos, alguma vez o Senhor Jesus fazendo algo de mal? Olha, nem mesmo os fariseus e os doutores da lei, que eram um pé no saco. Pense num povinho chato, que vivia achando que era melhor que todo mundo, que se dava de bambambam, e que perseguiu Jesus do início ao fim, e Jesus não fez mal nenhum a eles. Jesus só fazia o bem. O amor de Jesus era sempre bom, sempre bom. Marcos capítulo 7, 37 diz assim: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O amor de Jesus era bom, sempre bom. Não existe um amor mau. Aquela pessoa que diz assim, eu matei porque eu amava demais. Mentira, não existe isso. O amor é uma virtude, o amor não é um mero sentimentalismo. O amor é uma virtude. Então ninguém mata por amor. Ninguém mente, engana e destrói vidas por amor. Isso é mentira. O amor é sempre bom. Jesus só fazia o bem. E olha que ele estava fazendo bem para pessoas más. Não pessoas boas, não. Jesus curou, Jesus alimentou multidões, Jesus perdoou, Jesus conduziu na verdade, Jesus fez o bem para todo mundo. Ou seja, realmente você vê o amor em Jesus, que só faz as coisas boas. Você era uma bênção para as pessoas? Sério? Você não vai dizer assim, não, eu amo demais essa igreja. Mas, puxa, fala mal do fulano, do cicrano, da igreja, de não sei quem. Eu amo demais aquelas pessoas. Mas, puxa vida, não tem nem prazer de servir, não tem prazer de fazer nada. Onde está o teu amor que não se manifesta em atitudes? Ninguém que ama, ama fazendo o mal. Isso não existe. Isso é ilusão. Não acontece isso. O amor é algo sempre bom. O amor, ele conduz à edificação, ele conduz ao que é bom, ele é servidor, ele tem prazer de servir. O amor é sempre bom. Que, inclusive, o prazer de Jesus servir é visto nas próprias palavras dele. Em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, Jesus disse assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ou seja, os homens gostam de mandar, os homens gostam de dominar, os homens gostam de estar por cima. Isso não é novidade. As pessoas nunca querem servir. Elas querem ser servidas. Olha, é tão comum ouvir queixas assim, mas fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. Olha, eu fico pensando, mas puxa vida, reclama do tempo todo do que as pessoas fazem ou não fazem. E eu fico me perguntando, e essas pessoas que eu sei que às vezes nem fazem nada, por que não também reclamam consigo mesmo? Jesus diz, é normal as pessoas quererem ser servidas. É normal querer dominar, ser melhor que os outros, ser famoso e coisas dessa natureza. Mas não é para ser assim. Jesus é diferente. Ele continua dizendo, versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Veja, o mundo entende assim, o maior é o mais rico, é o mais poderoso, é o que ganha mais e é aquele que domina sobre todos. Jesus diz, é exatamente o oposto no reino de Deus.
O posto no reino de Deus é porque aquele que é o maior é aquele que está servindo todo mundo. É o Zé Ninguém. É aquele que ninguém dá valor coisa nenhuma. É aquele que não domina sobre ninguém e é aquele que faz tudo por amor. Esse é o que mostra ser maior, que inclusive foi o Senhor Jesus. Lembre-se que o Senhor Jesus foi completamente desprezado pela liderança da época, completamente mesmo, e até a morte, inclusive, né? E Jesus é exatamente o maior dentre todos. O maior. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E não recebeu nada em troca. Ele só fez, só fez, só fez, só fez. Não recebeu coisa alguma em troca. Ele continuou servindo, perseguiram Jesus, ofenderam Jesus, humilharam Jesus, e até mataram Jesus. E ele só fez. Ele não deixou de dar a sua vida por causa da maldade dos homens. Serviu, 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 serviu. E as pessoas em nossos dias é o contrário. Qualquer coisinha, eu vou mudar de igreja, eu vou fazer não sei o quê, não gosto mais, eu isso, eu aquilo. Ou perseguem, maltratam, fazem as coisas, começam a reclamar de tudo, pelo amor. Por quê? Porque o amor é um amor meramente sentimentalista. É aquele amor que é um sentimento volúvel. É aquele amor que é assim, eu amo até que me frustre, até que me aborreça, até que me contrarie. Isso não é amor. Sério, eu quero que você pense. Você quer amar como Jesus? Olha para Jesus. O amor de Jesus é uma virtude, permanece para sempre. É sempre bom. Eu nunca vi Jesus fazer o mal. Eu nunca vi. E olha que nós estamos falando de pessoas que o tempo inteiro estavam indo contra o Senhor Jesus. E Jesus, todavia, não fez mal a eles. Você não vê Jesus fazendo mal aos fariseus e aos doutores da lei da época. Muito pelo contrário. Ele seguiu em frente. Ele até os condenou, mas na frente de todo mundo. Jesus não ficou metendo pau por trás apenas e depois fingindo que estava tudo muito bem, como acontece normalmente no meio evangélico. Jesus chegou na frente de todo mundo e disse assim, olha, isso está errado. E Jesus mostrou assim que Jesus é sempre bom. Sempre bom. E tinha prazer de servir. Você tem prazer de servir? Você tem prazer em servir realmente as pessoas? Ser bênção para elas? Isso é amor. Servir é um ato de amor. Servir de verdade. Então, se você ama, sirva. Sirva mesmo. Continuando. Jesus tratou seus discípulos como amigos de verdade. A amizade de Jesus era verdadeira. Puxa, eu vou ser sincero, eu tenho muita dificuldade de encontrar a verdade nos relacionamentos de nossos dias. São relacionamentos muito baseados no fingimento, na mentira, fala de bem na frente, por trás a gente ouve que está falando mal, e aquela coisa assim, você nunca sabe o que é verdade. Hoje está dando um presente, amanhã está dando uns tapas nas costas. Então, a gente precisa resgatar relacionamentos verdadeiros. Se houver necessidade de perdão, se perdoa. Se houver necessidade de se ajustar no relacionamento, se ajusta. Mas que seja baseado na verdade. Jesus tratou sempre os relacionamentos na verdade mesmo. Como nós já falamos, inclusive. E tratava os seus amigos assim. João, capítulo 15, versículo 15 também Jesus diz assim. Jesus, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus compartilhou tudo. Jesus os chamou de amigos de verdade. Jesus tratou como amigos de verdade. E compartilhou tudo isso. Então, relacione-se dentro da igreja com uma amizade verdadeira. Tire o sentimentalismo, porque eu sei que tem momentos em que qualquer pessoa poderá pisar no teu pé. Mas trate com um relacionamento verdadeiro. Todo o tempo. Amizade mesmo. Olha, eu compartilho de verdade as coisas. Tem pessoas que eu sei que pensam mal e na verdade nunca falam. E ficam fingindo que está tudo bem. E isso, puxa, isso não agrada a Deus. O relacionamento precisa ser verdadeiro. Não são celebrações que vão festejar o amor. É o dia a dia que glorifica a Deus com o amor verdadeiro. Então faça isso. Faça isso. E Jesus amou valorizando. Ele valorizou os seus discípulos. Lá em Lucas, capítulo 9, o texto nos diz o seguinte. Tendo Jesus convocado os 12,
Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Lucas 10, 1. Esses dois textos mostram Jesus enviando os discípulos. Veja que ele valorizou. Ele não achou que ele era o único que deveria fazer tudo como é comum acontecer. As pessoas acham que elas são a única esperança da sociedade. E Jesus, sendo quem ele era, ele deu aos discípulos missão, trabalho, enviou. Eles, mesmo sendo muito defeituosos, foram pregar o evangelho, fazer a obra do Senhor, e Jesus os valorizou. Vou ser sincero, é muito facilmente as pessoas desvalorizarem umas às outras dentro da igreja, até o pastor, inclusive. Por exemplo, pessoa tal, ela é presidente da Sociedade dos Homens, aí ela acha que todo mundo tem que participar. É presidente da Sociedade das Mulheres, dos Jovens, aí todo mundo tem que participar, porque ela é. No tempo que ela não é, nem aparece. Ou seja, só vale o trabalho dela. Mas nenhum trabalho importa. Só vale o que ela faz. Inclusive o pastor. Esse movimento Popstar Gospel, que as pessoas querem ser famosas a todo custo e investe demais na sua própria imagem, tem de fato conseguido muitos famosos. Mas tem trazido um malefício muito grande. Há muitas pessoas que são ovelhas de pastores famosos, que não tem nenhum relacionamento. É até fácil, né? Porque elas não incomodam ninguém. No final das contas, ele não acompanha a vida de seu ninguém. E os pastores locais terminam sendo desvalorizados. E a gente vê isso. Eu já fui ovelha, lembrem-se disso. E vi muitas ovelhas da minha época falarem mal do pastor, maltratarem o pastor, não gostarem do pastor. Às vezes por razão nenhuma. Estou dizendo que pastor é perfeito, mas às vezes não tinha razão mesmo. Às vezes era só uma antipatia. E as pessoas desprezam. Desprezam o próprio pastor da sua igreja, não dando valor ao seu trabalho. Ou seja, elas querem que as pessoas valorizem o trabalho dela, mas elas não valorizam nem o básico. Nem o básico, que é o que o pastor da igreja faz, o que o grupo que trabalha na igreja faz. Ou seja, ela tem alguém fazendo algo para a edificação dela e ela não está nem aí. Então, eu digo, por que o amor só vale quando é direcionado a essa pessoa, mas nunca aos outros? Percebe que a gente vive uma constante hipocrisia? É isso que eu quero corrigir. Meu amado irmão, não dá para um cristianismo se sustentar quando a hipocrisia é o fundamento mais básico desse cristianismo. Onde tudo aquilo que é sobre mim, é para mim, a meu respeito, isso é importante, isso vale, isso é bom. Quando é do outro, nada vale, nada é bom. Quando as coisas são tratadas em balanças injustas, até inclusive em relação ao pecado. Como se o pecado, no evangelicalismo é muito interessante, que os pecados mais graves do evangelicalismo são beber, fumar e se prostituir. A gente escuta isso até nas evangelizações. Quando as pessoas, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, então tá tudo bem comigo. Eu não sei porquê, mas se padronizou como sendo os pecados mais graves. Mas, minha gente, existe desvio de dinheiro, mentiras, maledicência, relacionamentos sendo destruídos. Eu presenciei isso. Pastores que minaram o relacionamento entre os dois de tal forma que eu vi o afastamento. Eu digo, puxa, a pessoa destrói vidas e não tem problema nenhum. Então, perceba que a hipocrisia hoje é o fundamento do evangelicalismo. Não tenho medo de errar. A base do evangelicalismo se tornou hipocrisia. Então a gente não tem como ter igrejas saudáveis se o fundamento mais básico é a hipocrisia, não é a verdade. Não é o amor, é o fingimento. E as pessoas se contentam com sorrisos aparentes e no final das contas por trás está metendo pau. Então, precisamos corrigir isso. Para relacionamentos serem verdadeiros, eles têm que estar baseados no amor verdadeiro. Jesus sempre amou na verdade, como nós falamos. E falava a verdade mesmo, inclusive, né? Mateus 16, versículo 23. Mateus 16, versículo 23, diz assim: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja que coisa interessante. Jesus não disse para outro alguma coisa que ele viu em Pedro. Eu não gostei de Pedro por causa disso, 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 disso.
como acontece muito frequentemente. Às vezes eles até acham que a gente não descobre, mas a gente descobre tudo. E isso não serve de nada, isso só mostra hipocrisia. Jesus disse para Pedro e amava Pedro. Jesus não disse que odiava Pedro, eu odeio Pedro, vou dizer na cara dele tudo o que eu penso. As pessoas pensam que é assim que se resolve. Quando eu for embora, eu conto tudo. Não. Ele disse porque amava, inclusive. Ele falou a verdade. Ele disse também, em João 6,67, diz assim: Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja, Jesus foi muito franco. Vocês querem ir embora? Todo mundo está indo embora porque eu disse a verdade. E ninguém suporta a verdade. Vocês querem ir embora? Pode ir. Pedro disse: Não, não temos ninguém para ir. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Veja um relacionamento baseado na verdade. Ou seja, a verdade era mais importante. Jesus machucou, viu? Machucou, o Senhor mandou a gente ir embora, mas era a verdade. E eles não ficaram magoados e simplesmente saíram: nunca mais eu quero ver Jesus. Jesus é muito franco nas suas palavras. Eles simplesmente ouviram e ouviram com um coração e responderam com sinceridade. É por causa que o Senhor é a vida. Eles acreditaram em Jesus de verdade. Então, veja que a gente precisa de um cristianismo verdadeiro. Em cristianismo em que as pessoas, portanto, pareçam com Jesus. E faça isso. Pareça com o Senhor Jesus. Pareça mais com Ele num amor que dura, como nós falamos, num amor que é sempre bom e não fica fazendo mal às pessoas, seja por frente, por trás. Um amor que tem prazer em servir, servir mesmo. Um amor em que a amizade é real, é franca, não hipócrita e não aparente. Um amor em que a verdade seja o fundamento, não pode ser diferente. Este é o amor de Jesus. Esse amor deve durar no Natal, deve durar no dia do pastor presbiteriano, dia dos pais, dia da mãe, e dia de sei lá mais o que. Os homens gostam de data para tudo. Então, esse amor deve ser todos os dias. Todos os dias. É um amor em que realmente Deus é glorificado. Porque ele não é um sentimentalismo que vive flutuando. Porque esse sentimentalismo volúvel, esse sentimentalismo instável, ele não produz a glória de Deus, ele não mostra a glória de Deus. Ele só mostra que a hipocrisia é a base do cristianismo de nossos dias. Quer amar? Ame de verdade. Quer me amar? Me ame todos os dias. Não me ame apenas um dia, me ame todos os dias. Ame uns aos outros todos os dias. Todos os dias na verdade. Esse é o amor que glorifica a Deus. Vamos orar então? Senhor Deus amado, obrigado por uma reflexão curta, mas tão importante. Que, ó Deus, nos leva a pensar naquilo que é mais básico, já que o Senhor nos disse que o primeiro grande mandamento, o segundo e o terceiro são o amor. Assim, ó Deus, que o Senhor nos dê graça para vivê-lo como Jesus, um amor mesmo, um amor de verdade. Para que a gente não fique, inclusive, coando mosca em mosquito e engolindo camelo. Ou seja, Senhor Deus, perdendo tantas vezes, tanto tempo, brigando por coisas secundárias quando as primárias estão sendo completamente desprezadas. Que o Senhor receba nossa oração sincera, para que nosso amor seja verdadeiro e continuemos servindo de bom grado, com prazer, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, é o nosso desejo desde já.